Agora que nós já vimos a definição de temperatura, pressão e volume, agora é necessário que a gente veja as variáveis de estado dos gases, que a gente entenda um pouco mais sobre essas grandezas. E para definir o estado de um gás é preciso saber sua quantidade de matéria, o volume, pressão e a temperatura. Então vamos lá entender algumas características dessas grandezas. Volume. É o próprio volume do recipiente. Ele pode ser medido através do litro, mililitro, centímetro cúbico, metro cúbico e entre outras unidades de volume. Temos a pressão, que resulta do choque das partículas do gás com as paredes do recipiente, tá? E a unidade de pressão no sistema internacional pode ser 1 newton por metro quadrado, que é equivalente a 1 pascal. ATM corresponde à pressão atmosférica ao nível do mar e 1 ATM é igual a 10.000 pascal e 1 milímetro de mercúrio, que é a unidade originada do experimento de Torricelli. Temos a temperatura, que mede o grau de agitação das partículas do gás, e quanto maior a temperatura, maior vai ser a velocidade dessas partículas. E vamos lembrar que nesse capítulo em especial, nós vamos trabalhar apenas com a escala Kelvin, que é a escala absoluta de temperatura. Então, algumas características dessa escala vai ser o 0K, que é igual a menos 273 graus Celsius e que é a menor temperatura pode ser atingida, tá? Nessa temperatura não há movimentos dos átomos e das moléculas. E nós temos também a equação que relaciona a temperatura em Kelvin com a temperatura em Celsius, tá? Que é K igual a C mais 273. Ok? Então, a partir disso, conhecendo-se os valores de temperatura, pressão e volume de um gás, a gente pode definir o estado do gás. Mas antes, vamos primeiro estudar o que é a quantidade de matéria, tá? Que nós vamos conhecer a partir da letra N, ok? É a quantidade de partículas que encontramos em uma substância na fase gasosa. Podemos encontrar esse valor através da relação. Então, N, que é a quantidade de matéria, é igual a massa sobre a massa molar. E a unidade da quantidade de matéria ou número de mols no sistema internacional é o mol, tá bom? Então, a gente precisa saber dessas 4 grandezas. Agora, vamos entender um pouquinho do que é essa sigla, CNTP. É uma sigla que se refere às condições normais de temperatura e de pressão. Então, sempre que vocês verem essa sigla em qualquer enunciado, em qualquer texto, vocês já sabem que sempre a temperatura e a pressão de um gás estarão em condições normais, tá? A temperatura de 0 graus Celsius é equivalente a 273 kelvins, tá? E nas condições normais vai estar nessa temperatura e a pressão será em 1 atm. O volume de 1 mol de qualquer gás vai ser 22,4 litros. E no sistema internacional de unidade, a unidade padrão de pressão é o pascal ou newton por metro quadrado, tá? Então, sempre vai ser dessa forma. Agora, vamos entender um pouquinho do que é um gás ideal. Os gases apresentam movimento contínuo e desordenado. E a direção e o sentido das partículas somente são modificados quando elas se colidem umas com as outras. Então, após a colisão, elas vão alterar o seu sentido e a sua direção, tá? As colisões são perfeitamente elásticas, ou seja, não haverá perda de energia cinética durante as colisões. E por último, se um gás apresenta essas características, é chamado de um gás ideal. Então, essas são as características importantes para a gente denominar um gás ideal, tá bom? E onde são encontrados esses tais gases ideais? Vamos lá, o gás ideal ele não existe na natureza. No entanto, nós podemos fazer com que um gás real se comporte de modo semelhante a um gás ideal. Devemos elevar a sua temperatura e baixar a sua pressão. Então, é como se a gente estivesse manipulando um gás para que ele se tornasse, tá, um gás ideal, para que ele se comportasse como um gás ideal, tá bom? Quando isso ocorre, o gás é denominado de um gás perfeito, tá? E nós temos uma equação para caracterizar esse gás ideal, que é dessa forma: PV sobre T é igual a P0, V0 sobre T. E o que significa isso? O P sempre vai ser a pressão,
V, volume, e o T vai ser a temperatura. E a diferença é que o do lado direito, tá, que contém esse zero, sempre vai ser inicial, e do lado esquerdo vai ser final, tá? E nós temos uma frase, na verdade não é nenhuma frase, né? É uma forma de lembrar dessa equação, tá? Que é piviti povotó, ok? Então, qual é a equação do gás ideal? Piviti povotó, tá bom? Então, vamos lá entender um pouquinho sobre as transformações dos gases. Nós temos a transformação isocórica ou isométrica, tá bom? E essa variação de pressão com a temperatura torna o volume constante. Então, sempre que a gente tiver uma transformação isocórica ou isométrica, nós vamos ter o volume constante. E um exemplo de volume constante é a panela de pressão, tá? Ali nós temos a temperatura variando, tá? A pressão também variando no interior dessa panela, tá? E o volume é o único que se mantém constante. E vamos lembrar da nossa equação dos gases ideais, tá? Povoti, povotó. Se o volume é constante, pessoal, o que a gente faz com o volume da nossa equação? A gente pode cortar. Então, sempre que uma grandeza for constante, a gente corta e resulta apenas nos termos que sobraram, tá? Então, vai ser pressão sobre tempo igual a pressão inicial sobre tempo inicial, tá? Agora, nós temos, e outra coisa importante, como nós temos uma fração, a pressão e o tempo, eles serão diretamente proporcionais, tá bom? E agora nós temos a transformação isotérmica. Transformação isotérmica, o que acontece? Sobre uma temperatura constante, o volume ocupado por determinada massa gasosa é inversamente proporcional à sua pressão, ok? Então, a partir dessa imagem, a gente pode verificar que a temperatura é constante, e os termos que vão variar vai ser a pressão e o volume. Ou seja, aqui nós temos a nossa equação dos gases ideais. Se a temperatura é constante, ela vai sumir da nossa equação, que vai resultar apenas em PV igual a P0 vezes V0, tá? E essas duas grandezas, pressão e volume, eles são inversamente proporcionais, tá bom? E nós temos a transformação isobárica. Isobárica, a variação do volume com a temperatura. Sendo assim, a nossa pressão vai ser constante. Pressão constante, nós vamos ter o exemplo do balão, tá? E a gente vai poder cortar, agora sim, a gente vai poder cortar a pressão da nossa equação, tá? Lembrando que isobárica, a pressão é constante. Sendo assim, a gente corta a pressão da nossa equação dos gases ideais e fica apenas V sobre T igual a V0 sobre T0. E essas duas grandezas, elas são diretamente proporcionais, tá bom? E aqui, então, nós temos um exemplo, tá bom? E aqui é a mesma coisa, a pressão se mantém constante e as únicas variações, grandezas que estão variando, vai ser o volume, tá? E a temperatura, ok? Sob a pressão constante, o volume ocupado dessa determinada massa gasosa é diretamente proporcional à sua temperatura absoluta, tá? Então, as transformações são essas, são esses três tipos de transformações. Nós temos a isobárica, isotérmica e isovolumétrica, ok? Agora, né, nós chegamos até a nossa última parte, que são as leis químicas dos gases, certo? Que vocês vão estudar essa parte na química também, então vamos buscar para a física um pouquinho, que é a hipótese de Avogadro. E o que é isso? São volumes iguais de gases quaisquer quando medidos na mesma pressão e na mesma temperatura e possuem o mesmo número de moléculas, tá bom? Então, o objetivo é a gente verificar, tá, o número de moléculas. E vamos lembrar que o número de moléculas é o quê? É 6 vezes 10 elevado a 23, tá bom? E vamos verificar o volume molar, que é o volume ocupado por um mol de qualquer gás em determinada pressão e volume, tá bom? E vamos lembrar que lá na CNTP, né, que quando a gente considera que são condições normais de temperatura e pressão, né, o volume molar vai ser 22,4 litros por mol, tudo bem? Então, a partir disso, a gente pode ver a equação de Clapeyron, tá? Que é a lei física dos gases.
quando a gente considera o PV sobre T algo constante e é válida para uma massa fixa de gás, tá? E quando ocorre a variação dessa massa, como que a gente pode achar a pressão, o volume e a temperatura? Para isso que a gente utiliza a equação de Clapeyron, tudo bem? Que nada mais é do que PV vezes nRT. Então, vamos lá procurar entender o que significa. Mas antes, nós temos uma outra frase para a gente poder memorizar essa equação, tá bom? Então, aí, como vocês podem ver, é PV igual a nRT. Então, vamos lá. Por você, nunca rezei tanto. Então, sempre que vocês quiserem lembrar da equação de Clapeyron, sempre vocês lembram dessa frase. Por você, nunca rezei tanto, tá? Então, N é o número de mols de um gás, tá? E qualquer coisa a gente pode calcular o número de mols através dessa equação. N igual a M vezes N, M maiúsculo. E o R é a constante universal dos gases, tá? E nós temos aí o valor dessa constante, que é 0,082 atm, ou 62,3 milímetros de mercúrio. Então, aí a gente pode verificar quais das duas unidades a gente pode utilizar, tá bom? Então, aqui, ó, só coloquei para vocês PV igual a nRT, tá? Que é a equação do Clapeyron. E é isso, pessoal. Nossa aula termina por aqui. A partir dessa aula, vocês podem tentar fazer os exercícios de fixação. Lembrando que na quinta-feira eu vou estar disponível lá no grupo, no WhatsApp, para a gente poder resolver juntos essa lista, tá bom? Qualquer dúvida é só chamar.